Boa noite, gente. Renato Leão do canal 68, falando praticamente da entrevista de hoje, né, do Paulo Brax. Eu sei que uma boa parte da torcida do Vasco ficou insatisfeita, né, querendo ouvir o nome de jogadores. Eu também queria ouvir. O que eu tinha falado é o que ele fez, e já ter contratado o Abel como diretor técnico, o Maurício Barbieri como treinador. Foi feita uma enquete na Net Vasco, no Super Vasco. Acho que 35% aprovaram, 65% desaprovaram. Eu estou naqueles que aprovam porque eu acredito no trabalho, acredito no projeto. Foram vários treinadores entrevistados, dito pelo próprio Paulo Brax. E o nome dele foi escolhido por tudo aquilo que eu falei, pelo já ter trabalhado na SAF, ter uma experiência de SAF, ter um projeto. O contrato dele vai ser de 2 anos, tá? É acreditar no trabalho. O Paulo Brax falou que quer o time na estreia do Brasileiro, dia 15 de abril, de 80% a 90%, já formado. Foi perguntado do Paulinho, que era do Vasco, foi para o Atlético Mineiro, estourou o orçamento. O pessoal, poxa, estourou o orçamento. Vocês têm que entender que há um orçamento para iniciar, e esse orçamento não é para contratar Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, não é isso, gente. Os pés no chão. Aos poucos vai crescendo, aos poucos vamos crescendo. Ele também disse, o Paulo Brax, na entrevista de hoje, que 20 jogadores já estavam não contratados, mas praticamente acertados. Ele não anunciou nenhum, disse que ia anunciar com o tempo. Foi perguntado sobre Alex Teixeira e Nenê. Ele disse que a proposta foi feita, esperando a resposta deles. O Nenê aquela de 6 meses, Alex de 1 ano. E o que fiquei pouco surpreso foi que aquela renovação automática dos 4 jogadores, Thiago Rodrigues, Edmar, Yuri e Anderson Conceição, pelo fato de o contrato ser renovado automaticamente, os 4 vão ficar. Só não fica o Anderson Conceição, inclusive, já está integrado ao grupo, reintegrado, né? Se pode dizer assim. E que os outros só não ficam se não quiserem. Por que eu acredito que o Vasco tenha feito isso? Não é porque, por análise técnica, foi mais pela análise financeira. Se eles não têm proposta de outro clube, o Vasco vai rescindir para pagar a rescisão de 3 jogadores, já quando o Conceição ficou. É uma empresa. Eles não estão rasgando dinheiro. Entendeu? Ele deixou claro que a lateral direita é um setor carente, que ele realmente fez uma proposta para o Leomar ser um diretor. E hoje só temos o Paulinho, lateral direito da base. Então é muito pouco, né? O garoto está subindo, praticamente ninguém. E o Vasco hoje tem 50 jogadores. O Vasco fez sondagem de 20, que lhe interessam. Vai ver o desfecho dessas negociações, como eu falei antes, para ver com quem vai ficar, se vai ficar com os 20 ou com outros. Agora o Vasco hoje tem um elenco de 50, nem sabia, cara, isso tudo que precisa ser reduzido para diminuir a folha e abrir um caixa também para que outros possam ser contratados. A prioridade, ele disse, é Brasileiro, Copa do Brasil, nem tocou no assunto de Carioca, simplesmente disse que a pré-temporada vai ser feita toda nos Estados Unidos, o CT está em obras, vai ficar muito melhor. E hoje saiu também a tabela da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco está no grupo do Capital do Tocantins, Ercílio Luz de Santa Catarina e o Audax de São Paulo. Ele estreia no dia 4 contra o Capital do Tocantins, depois ele joga dia 7 com o Ercílio Luz e dia 10 com o Audax. Todos os jogos vão passar pela Sport TV, por isso que todos os jogos do Vasco em 7h30. Ele pediu paciência, disse que só anunciará jogador quando fechar, literalmente. A gente ficou muito mal acostumado com o período de bravatas, que o Vasco ia ter um presente de Natal, aí veio o escudeiro, foi aquela decepção. Não, nós fomos educados erradamente em relação ao Vasco, porque a gente sempre esperou anúncio de grandes jogadores, Ronaldinho Gaúcho, e não veio. Nesses 20 e poucos anos, tivemos algumas alegrias em relação a títulos, mas que se esperava muito mais, entendeu? Ele deixou claro que nós vamos passar um brasileiro sem sofrer. Especulação.
Atacante Ferreira do Grêmio, que infelizmente passou sendo machucado aos 24 anos. Ótimo jogador. Não sei se é verdade. Houve uma sondagem. É o que saiu hoje. Em relação a Andrei, ele explicou que fiquei meio em dúvida se ele vai conseguir manter o Andrei pelas palavras dele. Disse que o Andrei vai disputar um Sul-Americano Sub-20 pelo Brasil e que tem as pessoas, os times europeus têm vindo com muita força em cima do Andrei. Eu acho que dá para segurar até meio do ano, depois vai ficar difícil. Era mais o Vasco disputando uma Série A. E há pouco o Cachoeira Reysol, que é dono dos direitos do Raul, aceitou a proposta do Vasco. Então, sei lá, eu acho que de repente amanhã vai anunciar oficialmente o primeiro contratado, que seria o Pedro Raul. Gente, é isso que eu lembre. Não tem mais, não tem como enrolar. Perguntaram até se ele ia furar o teto do orçamento, lembrei aqui. Dei uma lidinha aqui na cola, disse que não, o teto vai ser respeitado. É óbvio, né, vendendo o jogador que eu mandei por 200 milhões, vai abrir espaço para contratar mais gente. Lembra que eu falei que o Barbieri ia ganhar 150 mil? Gente, olha a diferença. O Abel Ferreira, do Palmeiras, ele ganha hoje, por mês, 2 milhões e 700 mil. É isso mesmo. Não estou mentindo. E vocês ouviram bem. Repito. 2 milhões e 700 mil. E curiosamente, ontem de madrugada, eu vi um podcast com o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, craque, hoje considerado um fenômeno na comunicação, nos comentários. Muitos consideram o melhor do Brasil. Ele, num podcast com o Abel Ferreira, que eu citei agora, do Palmeiras, e no podcast o Abel Ferreira citou que hoje o time que ele mais gosta de ver jogar, que é o time organizado, ofensivo organizado, que guarda posições, ou era o Bragantino do Maurício Barbieri. Não é ruim, né? Não é ruim mesmo. E eu acho que uma notícia que eu ia dar ontem, né, pode importar pouco, mas é um din-din que entra. O Evander, lembra, que era do Vasco, foi jogar no time da Dinamarca. O time da Dinamarca negociou ele nos Estados Unidos. Aí ontem, até por engano, falaram, não fui eu, tá? Que o Vasco ia ganhar 3 milhões e meio. Não é 3 milhões e meio. O Vasco vai ganhar 3,5%, que dá hoje, na cotação, 3,5% da cotação do dólar hoje. O Vasco ficaria com a quantia, né, como formador, de 1.855.000. Gente, é isso. E o time que ele vai é o Portland Timbers. Gente, de hoje é isso. Se vocês quiserem me ajudar com críticas e sugestões, estou aberto a todas, sempre procurando melhorar. Os recursos são parcos, poucos, mas a gente precisa sempre do apoio de todos vocês, tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.